Outra comparação a ser feita se localiza no limitado acesso à informação presente na modernidade. O professor era a única, ou antes a principal fonte de informação. O professor era o único que detinha não só o conhecimento, que é a informação processada, que é a informação contextualizada, que é a informação pensada, mas ele detinha também a informação. Era a única ou a principal fonte dela. Deles, da informação e do conhecimento, ao passo que na pós-modernidade há um acesso irrestrito, banalizado à informação. Banalização da informação, proliferação da informação, duas faces, uma positiva e uma negativa. A informação nunca esteve tão acessível, ótimo, mas ela nunca esteve tão banalizada. A informação está na internet, está na televisão, a informação está nos livros, a informação está na palma da mão. E o professor, que ainda permanece como fonte de conhecimento, porque ele é capaz de ser o mediador para uma informação contextualizada, processada, devidamente sistematizada, esse professor que continua tendo essa posição, ou que acha continuar tendo essa posição, ele se vê no enfrentamento desse novo paradigma. Ele foi deslocado da posição de detentor da informação. Ele não pode pretender seduzir o seu aluno, conquistar o seu aluno, conduzir, controlar o seu aluno, mostrando a ele que ele, professor, tem educação e tem informação e o aluno não. O aluno hoje tem, e frequentemente, mais informação do que o professor. Ele tem mais acesso a essa informação. Ele sabe manipular com muito mais prática, geralmente, as mídias do que o seu próprio mestre. Portanto, cabe ao professor assumir gradativamente, progressivamente, esse papel de mediador. Esse papel de mediador do conhecimento. Outro ponto é o limitado, na modernidade, acesso à escola. A escola era uma instituição para uma elite econômica e para uma elite cultural. Ou seja, o aluno que o professor recebia era um aluno muito parecido com ele, era um aluno cujos pais familiarizaram esse aluno ao discurso científico, à linguagem formal. Esse aluno não dava trabalho ao professor porque ele já estava, quando chegava à escola, familiarizado com o discurso científico, com a linguagem presente na lousa, presente nos livros, nos cadernos, nas apostilas. Mas o acesso na pós-modernidade à escola se tornou universal. A clientela agora possui capital formal e não possui capital formal. A maior parte dela, nas escolas públicas, a grande parte dessa clientela no ensino público não possui esse capital formal. E aí pensamos em Bourdieu, a violência simbólica. O professor violenta o aluno simbolicamente, pois ele tenta impor a sua linguagem formal ao aluno, a linguagem formal do livro didático, da apostila, e esse aluno não está preparado para isso. E o professor não entende que o aluno está preparado e expulsa ele da sala e suspende ele e briga com ele, e esse aluno não é capaz de geralmente absorver, valorizar essa linguagem acadêmica do professor. E temos aí então um dos outros grandes motivos para o desgaste em sala de aula, para a violência verbal e até mesmo física em sala de aula. Por último, encerrando essa nossa primeira fala, esse nosso primeiro encontro, individualismo e hiperindividualismo. Na modernidade, o individualismo existia como instituição social, ou seja, havia a vontade do indivíduo, o indivíduo voluntário, que possui a vontade de se casar com fulano e não com cicrano. Havia um indivíduo que deveria escolher a sua profissão, a sua existência, mas esse indivíduo estava condicionado, ele era conteúdo de uma sociedade, de um continente social que o limitava. De uma sociedade, esse indivíduo estava numa sociedade cujas instituições, como a igreja, a família, a consciência de classe, limitavam esse indivíduo. Diziam a ele: olha, você pode ser voluntário, você pode ser dotado de uma vontade de livre-arbítrio, de liberdade, mas o seu livre-arbítrio
deve ser ético. A sua vontade deve ser ética, deve ter um compromisso para com os outros, para com a sua comunidade, para com a sua comunidade religiosa, para com a sua comunidade escolar, para com a sua família, para com a sua classe. No entanto, vem a pós-modernidade e coloca o individualismo no saco, esquarteja ele e os troca pelo hiperindividualismo. Hiper, prefixo de excesso, um excesso selvagem, em que a vontade do indivíduo se coloca acima da vontade coletivista, da vontade coletiva. Ou seja, consumismo existe como reflexo disso, afinal, eu consumo, não me importando com o meio ambiente, não me importando com os outros, não me importando com a minha família, eu consumo porque isso satisfaz o meu ego narcísico. O consumismo pelo consumismo. Como diria o sociólogo francês Guy Debord, o consumismo é que promove uma armadilha extraordinária. Você, quando coloca a sua felicidade nas mãos, no templo do consumismo, compra um par de sapatos, trata esse par de sapatos, a caixa, o embrulho como fetiches, como peças mágicas. Chega na sua casa, envolvido por essa magia, abre a caixa de sapatos, experimenta os sapatos, transa com os sapatos, tem tesão pelos sapatos, você vivencia isso intensamente, está feliz, está completo, até que você, depois de uma semana, se enjoa dos sapatos. Vem o vazio da existência no capitalismo. E esse vazio vai ser preenchido com um outro par de sapatos, ou com um relógio novo, ou com alguma outra coisa nova que você não tem e que acha que te dará a felicidade eterna, que não existe. Consumismo como consequência do hiperindividualismo, divórcios. Afinal, por que suportar a minha mulher se ela toma um banho demorado, se ela implica com a roupa que eu visto, se ela não me interessa se ela engordou um pouco, emagreceu demais, não sei, se ela tem muita celulite, se ela conversa de menos ou se ela conversa demais. Eu procuro muitos motivos na minha mulher que não me agradam. Trato ela como um produto que me desagradou ou que me agradou. E a partir daí penso se vou trocá-la ou não. Pensando em encontrar a felicidade em outra mulher, em outro produto. Mudanças profissionais radicais, indivíduos que fizeram 4 anos de direito, 5 anos de medicina e de repente mudaram de caminho, de percurso. Não que isso seja ruim, isso é bom, isso é positivo, mas isso é um reflexo do hiperindividualismo, ou seja, eu não tenho comprometimento com nada, a não ser comigo mesmo. Na religião, temos o supermercado religioso. Você não é capaz de frequentar uma religião durante toda a sua vida. Você começa a questionar essa religião a partir do momento em que você acumula fracassos profissionais, acumula fracassos sentimentais. Então veio o Congresso Empresarial da Universal e mostra 300 empresários que estão tendo sucesso após reuniões semanais, após doações monumentais. Então você pensa, esse Deus da Universal é melhor que o Deus da minha igreja. Eu vou então rezar para esse Deus, sacrificar para esse Deus. E se esse Deus não resolver, eu vou para outro Deus, o Deus da concorrente, o Deus da rival. E não é porque eu frequento uma religião que eu não possa adotar elementos de outras religiões. Então, eu sou evangélico, mas eu também coloco aquele santo, o Santo Antônio, o santo casamenteiro, eu coloco ele de cabeça para baixo num copo com água. Eu sou evangélico, mas eu creio nessa simpatia. Eu também pratico yoga, eu também pratico meditação, eu me considero um budista, um neobudista, não sei. Enfim, é chique dizer que é budista, como diz o Pondé. Nas altas rodas sociais é chique se classificar como budista. Então, eu sou a um só tempo budista, evangélico, católico, eu sou umbandista, eu sou ateu, quando me convém, no sentido de ser muito materialista. Eu troco de Deus quando Deus não me agrada. Logo, quando juntamos essas questões de discurso midiático, o imediatismo, o ídolo falando por nós, professores, quando juntamos essas questões, a democracia na sala de aula e fora dela, todos são iguais, aluno e professor são iguais. Quando não percebemos que estamos pervertendo as nossas crianças e não educando-as, deixando elas escolherem livremente como pequenos consumidores,
É isso que a indústria quer. É isso que o marketing quer. Quando juntamos esses fatores ao acesso irrestrito à informação, ao acesso universal à escola, acesso que coloca crianças que não têm o capital formal dos livros, das apostilas que não mudaram, que ainda são os mesmos de 200 anos atrás. Quando fechamos, quando colocamos o hiperindividualismo como uma cereja desse bolo, percebemos que refletir sobre a identidade do professor é condição sine qua non, é condição fundamental para uma educação do século XXI, para o século XXI. Muito obrigado por ter acompanhado essa nossa fala. Muito obrigado pela paciência. Esse é o primeiro, repito, de muitos outros encontros em que falaremos sobre educação, sobre filosofia da educação. A educação não só do século XX, mas para o século XX.